Amigos, ou o Neymar renova, ou ele veio pro Santos para não jogar. Simples assim. Porque, bom, acabei de ver aqui a última atualização do Lucas Mussetti no Instagram dele, que ele diz coisas animadoras, mas ao mesmo tempo preocupantes. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Vamos lá. Neymar chegou às 8 da manhã e saiu 7 da noite do CT na última quarta-feira, mais conhecida como ontem, né? Treinou em 2 períodos novamente. Na terça ele trabalhou de manhã e voltou à tarde para a apresentação do Kleber Xavier. Ouvi assim: Neymar está muito focado. Antes ele trabalhava só com o staff dele. Agora o departamento do médico do Santos está comandando e ele reagiu super bem. Que o departamento médico do Santos estava comandando a gente já sabia, mas não sabíamos como ele tinha reagido e ficamos felizes que ele reagiu super bem. Treinando várias vezes em 2 períodos, sempre no CT, não mais em casa. Aí ele vem com a estarrecedora informação. A previsão de volta é o fim de maio ou começo de junho, mas essa reavaliação é feita periodicamente. Cara, a gente acabou de entrar em maio, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, aliás, força aí a todos os trabalhadores brasileiros nesse momento, mas, cara, mais um mês fora, e vamos lembrar, o contrato do Neymar vai até o de final de junho. Então, se o Neymar voltar no final de maio ou início de junho, primeiro que ali, e aqui é legal, vou até compartilhar com vocês aqui o calendário do Santos, o calendário do Santos em junho, porque saiu até, em maio, perdão, saiu uma matéria no Diário do Peixe falando sobre isso. Deixa eu colocar aqui, era para eu ter separado, obviamente, mas não separei. Mas não tem problema. A gente mostra aqui agora. Não é isso. Isso aqui é sobre os relacionados. Calendário de maio, calendário de maio. Cadê? Onde eu vi isso? Achei. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada no calendário de maio do Santos. O Santos enfrenta hoje o CRB, aí no domingo o Grêmio fora. E olha só, o Santos tem 2 jogos em casa e 5 fora, né? Aí o Santos enfrenta no dia 12 o Ceará pelo Brasileirão, Corinthians fora pelo Campeonato Brasileiro. Nossa, o Santos vai jogar... aí o Santos enfrenta o CRB fora na volta da Copa do Brasil, dia 22. Vitória no Barradão fora e aquele amistoso contra o Leipzig. Vão sobrar aí alguns outros jogos, como o Botafogo na Vila em junho, né? Antes da parada para o Super Mundial. Botafogo na Vila, o Santos enfrenta também fora de casa o Fortaleza. Então, assim, é capaz que o Neymar tenha 2, 3 jogos mais pelo Santos dentro desse contrato. Então, assim, ou ele renova, e eu não entendi por que não renovou ainda, ou ele vai jogar pouquíssimo pelo Santos, isso se jogar. Assim, mais um mês. Ele já tá fora aí o quê? Uma semana e meia, 2 semanas do jogo contra o Galo. Caralho, velho. Puta que pariu. O Santos paga 4 milhões por mês pra ele e o cara não joga, mano. Eu sei que não é culpa dele e tal, mas assim, precisa renovar então o contrato. É uma notícia horrível essa. Horrível. Um mês, mas sem Neymar. Né? O Mussetti, a gente tem que ficar ligado no que ele vai soltar também nos próximos dias, porque ele falou que tá com prazo, que ele precisa dar uma dupla checagem com relação à volta de outros jogadores, como o Barreal, como o caso do Soteldo, também tem o Tassiano, o próprio Bom Tempo, que para mim é o melhor jogador do Santos na temporada, o mais regular. Souza, né, que tá machucado. É preciso entender os prazos desses caras, porque assim, o Santos vai precisar muito deles. Se o Santos não quiser chegar numa condição de ir pro Super Mundial praticamente rebaixado, bicho. Porque com esse time que o Santos tá mandando em campo aí, e com a falta de ousadia do Kleber Xavier em colocar base, pelo menos nesse primeiro jogo, vamos ver nos próximos, não dá pra esperar muita coisa. Contra o CRB hoje, vá lá. Aliás, tem pós-jogo aqui. Vá lá, né, contra o CRB. Agora, contra o Grêmio fora, apesar do Grêmio não estar bem. Desculpa, o Grêmio é favorito. Com esse time que o Santos tem hoje, o Grêmio é favorito.
Contra o Ceará na Vila Belmiro, talvez ali o Santos seja um pouco favorito, mas o Ceará tem um time hoje mais arrumado que o do Santos, com um trabalho consolidado que vem desde o ano passado com o Léo Condé, né? O Corinthians com o começo do Dorival, mas assim, Corinthians muito menos jogadores machucados e jogando em casa é muito forte. O Corinthians é favorito. Aí você tem a volta contra o CRB, vai depender muito de como for esse primeiro jogo. Vitória no Barradão, cara... Vitória é muito forte lá, jogando lá. Vitória é favorito. E aí esse Leipzig e Santos, que vai ser na quarta-feira, dia 28, com horário de transmissão ainda definir, que pode ser... O Santos pode tomar uma grande sova aqui. O Santos pode ser humilhado pelo Leipzig. Então, gente, olha, tô muito preocupado. Essa notícia do Neymar me pegou... Assim, não que eu esperava que o Neymar ia voltar semana que vem. Mas sei lá, imaginei que mais umas 2 semanas, sabe? Bicho, o negócio foi sério. Foi sério. E eu tô com dúvidas, assim, se ele vai continuar ou se ele não vai continuar no Santos. E aí a gente pode até especular, conversar sobre isso, porque tem a falta de propostas que certamente não terão da Europa, de grandes centros, e eu não vejo por que o Neymar indo para um time pequeno da Europa, etc e tal, mas tem a possibilidade dos Estados Unidos. O próprio Romário falou, né? Se eu fosse o Neymar, eu iria para os Estados Unidos, porque lá a carga de jogos é muito menor. E ele vai poder se preparar de acordo com como o corpo dele está para a Copa do Mundo. E aí depois da Copa do Mundo ele poderia pensar em voltar para o Brasil, isso se não quiser se aposentar. Eu realmente não sei qual que é o plano hoje do staff do Neymar. O que eles estão conversando com relação à renovação, o que eles pensam. Porque, gente... Tem mais 2 meses para acabar o contrato do Neymar. E desses 2 meses, 1 mês, ele tá fora. E o último mês é um mês com calendário praticamente vazio, porque vai parar pro Super Mundial. O Santos joga até o quê? Metade de junho. Então o Neymar vai jogar o quê? Mais 15 dias pelo Santos, 3, 4 jogos no máximo. E tchau. Isso precisa ser definido logo. E a diretoria? Porque até agora toda a vontade está sendo feita dele, né? Eu tenho certeza, gente, que a contratação do Kleber Xavier também passa pelo Neymar, o Neymar pai. Vocês não têm a menor dúvida. E eu também, e olha, eu vou até um pouco na contramão do que geral acha. Porque geral acha um absurdo, né? Pô, o Neymar não pode definir. Mas assim, você acha que esse foi um exemplo que o Edu usou no Vem Pro Peixão? Permita-me roubar esse exemplo. Você acha que quando o Lakers contratou o J.J. Redick, que é o ex-jogador e hoje técnico, que era companheiro de podcast do LeBron e hoje é técnico dos Lakers, acho que não conversaram com o LeBron? Os grandes jogadores, os rostos dos clubes, eles, pelo menos em outros esportes, eles participam, né, dessa escolha. Isso é muito mais normal em outros esportes, até em esportes americanos, do que propriamente no futebol. Mas hoje, assim, na atual situação desmoralizada que a diretora do Santos está, a falta de profissionalismo, e também os acordos que foram feitos para que a volta do Neymar acontecesse, que é dar muita carta branca para ele, staff, pai, mexerem em estrutura, mexerem no que bem entendessem. Gente, o Neymar escalou o Santos no último jogo contra o Red Bull Bragantino. O Neymar escalou o Santos. Ele que manda lá. Você entendeu? Porra, a mesma escalação. Ah, não foi a mesma. Tinha alguns jogadores que não estavam. Os jogadores que não estavam são os jogadores que estavam machucados. Só. Até o Luizão de lateral, onde você viu pela primeira vez? Foi algum repórter que deu? Não, foi o Neymar que divulgou. No story dele. Depois apagou, mas divulgou. Então, assim, isso foi feito para que ele voltasse. E aí eu te pergunto, se você fosse o presidente e o Neymar, naquele momento, né, sem a gente saber se ele ia jogar ou não, aquela expectativa lá em cima que estava, o sonho do Santista, vocês viram a comoção da apresentação dele. Naquele momento, se você é o presidente, os caras falam assim, beleza, só que a gente vai mandar. Você diz não? Você pode dizer não, mas aí você corria o risco de entrar para a história, a torcida te pegar na esquina. Eu entendo os caras. Lamento que o Santos precise passar por isso. Lamento que o Santos precise estar nessa posição. Uma posição que outros clubes não precisariam estar. Eu lamento que tenha sido nesse jeito. Porque eu tenho certeza que se o Santos tivesse hoje, as coisas estivessem acontecendo,
o Santos estivesse bem administrado financeiramente, infraestruturalmente, o Santos tivesse um técnico consolidado, o Santos viesse de conquistas ou de pelo menos brigar por todos os títulos, se o Santos estivesse numa situação muito bem, como sua história manda, Neymar não ia propor chegar mandando. Pelo contrário, ele ia estar feliz de fazer parte, ia ficar tranquilo de fazer, de se sentir parte desse contexto. Mas ele sabe que o Santos é uma várzea, ele sabe que o Santos não tem comando há anos, ele sabe que o Santos hoje vende o almoço para pagar a janta, ele sabe disso. E aí não, a gente vai chegar lá com o meu staff e vamos mandar em tudo. E aí fica difícil para o Marcelo Teixeira dizer não, né? Eu julgo, assim, o Marcelo tem várias questões, sabe muito bem, eu sou um crítico ferrenho, mas isso eu não, necessariamente eu não consigo julgar. Porque se ele perde, ia ser 3 vezes pior. A gente já tá massacrando ele de ter perdido o Neymar, ter ido pro Flamengo, sei lá. A gente já tá puto, cara. Né? Então, gente, eu realmente não sei o que esperar, quantos jogos mais a gente vai ver do Neymar. Por que não renovou ainda? O que tá esperando? O que tá faltando? Sabe? Tentando ver alguma possibilidade aos 45 do segundo tempo e o Santos vai se dar esse luxo? Vai. Tá na mão do jogador. Não tem pulso firme nenhum. Não tem como chegar lá, ó. Ou vocês renovam ou pra gente acabou. Então tá bom, acabou. A gente vai pra outro lugar. Fica à mercê, fica refém do cara, do staff do cara. Ai, cara, eu tô cansado. E aí um treinador que veio muito... Não vou dizer que foi indicado pelo Neymar, nem pelo pai do Neymar, porque eu não sou leviano, eu não tenho essa informação. O que eu tenho de feeling é que deve ter passado muito por eles também. Mas aí você tem um técnico que passou por eles, que talvez uma das principais atributos para você contratar esse treinador, dos principais motivos, tenha sido bom relacionamento com o Neymar, com o staff do Neymar. Aí o Neymar vai embora e fica o cara aí. Sabe? Puta, bicho, nossa, tudo errado no Santos. Tudo errado. E eu, sinceramente, não sei mais, assim, se o Neymar, assim, vestir a camisa do Santos, ele deve vestir, porque ele vai ter contrato até o fim de junho, e se ele volta no fim de maio e no início de junho, ou no início de junho, tem mais alguns jogos para cumprir. Vamos lembrar que o próprio Musetti falou que ele vem sendo reavaliado constantemente, pode acontecer também uma surpresa dele voltar antes do esperado. Mas olha, diante também das lesões que ele vem tendo seguidamente, eu acho muito difícil que eles acelerem. Porque se eles acelerarem por uma semana e ele voltar a sentir lesão, aí quem vai ser responsabilizado vai ser o departamento médico do Santos. Então é uma situação muito difícil, tem que voltar na hora que tem que voltar, só que a gente não tem segurança hoje contratual que a gente vai ter o Neymar. Aí ele volta, joga 3 jogos e acabou. Precisa ser resolvida. E a gente segue sendo feito de trouxa, sem saber como vai ser o segundo semestre do Santos. Sabe? Muito, muito preocupante. Enfim, estarei aqui depois do jogo hoje para comentar a estreia de Kleber Xavier e outros assuntos eventualmente que surgirem. Fechado? A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.